Sejam bem-vindos ao Educação e Liberdade, aqui no nosso canal Curadoria IUST, tanto no YouTube quanto no A Cidade On, né, nesse portal, que é uma parceria do portal A Cidade On, do Grupo PTV, e do Instituto Hilda Ilst Casa do Sol. Eu sou Renato Musa, e aqui eu tenho comigo a Amanda Pancieira, e hoje nós vamos receber uma dupla muito interessante aqui para falar de educação, cultura e o encontro dessas duas águas, né, que andam juntas aí no nosso rio cultural. Amanda, com quem a gente vai falar hoje? Boa noite. Boa noite, Musa, tudo bem? Hoje a gente tem um imenso prazer de receber o Mika Farini e a Juliana Gervais. O Mika, que é músico e coordenador pedagógico do programa Jovem Monitor, e a Juliana, que é produtora cultural e coordenadora do programa Jovem Monitor. Boa noite, gente. Muito obrigada de terem aceito o nosso convite. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Obrigado, boa noite, Renato, Musa, Amanda, Ju, né? A gente estava agora há pouco em reunião, então boa noite para todo mundo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, um prazer. A gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui também, Musa e Amanda. Vamos bater um papo bem bacana hoje. Vamos sim. Aproveitando, antes até da gente começar, para a gente fazer aquele jabá do Curadoria IUST. Sejam bem-vindos aqui, assistam os outros programas do Curadoria IUST, todo o conteúdo que está no YouTube, aí tem muita coisa de poesia, de educação, de cultura, de arte em geral, muito teatro também. A gente está com uma programação de teatro aí no ar. Inscrevam-se aqui no canal, apertem o sininho ali para receber as notificações, né? Deem uma visitada no nosso Simpla, que tem uma programação super legal lá, tanto paga quanto gratuita, e aproveitem a programação do Curadoria IUST. Mika, Juliana, puxa, vamos começar falando aí da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a gloriosa SMC, e que tem uma programação, um rol de políticas públicas, né, que gerencia um rol de políticas públicas muito interessante, né, na área de cultura e inclusive de juventude, né? Conta um pouquinho aí para a gente quais são esses programas e como é que eles se conectam uns nos outros, né? Como é que eles se encaixam formando aí uma grande política pública, né? Quem quer falar? Mika, Ju? Posso começar. A gente vai falando. Deixa aberto esse microfone aí, Ju, que a gente já vai dialogando aqui. Isso, pode interromper, falar em cima, que nem bar aqui. É o bar da ideia, é o bar da ideia. Exato. Então, a área da formação é uma área que, bom, aí acho que isso vai se confundindo um pouco as nossas experiências também dentro da secretaria, né? Eu vou contar um pouco a partir também desse lugar, assim, que é um pouco como eu fui entrando em contato com essas políticas, né? E eu acho que aí, nesse caso, eu e o Ju, a gente tem até, talvez, um percurso, ou pelo menos uma chegada ali na secretaria, talvez, parecida, porque eu acho que tanto eu quanto ela, a gente fez, imagina, o primeiro contato com essas políticas de formação como beneficiários, assim, né? Quer dizer, uma das minhas primeiras experiências com a Secretaria da Cultura foi como um proponente do VAI, né? Do Programa de Valorização e Iniciativas Culturais, logo quando ele saiu, assim, né? Eu era um jovem na Zona Norte, vi num jornalzinho de bairro, projeto de lei do Nabil ali, me interessei, acho que depois, não sei se foi no segundo ou terceiro ano de VAI, eu apresentei uma proposta que era uma oficina era uma oficina justamente de iniciação musical, passava por vários territórios, Centro Cultural da Juventude e tal, que também estava iniciando. Então, assim, a minha primeira chegada na Secretaria da Cultura foi através dessas portas que a Secretaria vinha abrindo para abraçar esse tipo de iniciativa também juvenil, né? Acho que Ju também, pelo próprio Jovem Monitor, né, Ju? Sim.
Então, a gente... Jovem Monitor, João, que legal. Sim, eu acho que só para pegar o gancho, né, Mica, só para explicar um pouquinho, mas eu também, assim, o Mica ali no Vai, né, e eu entro como jovem monitora cultural, quando tem a expansão, né, quando em 2014 teve a expansão para outros espaços culturais, e aí eu fui selecionada para atuar no Centro Cultural Olido. Então, eu também venho dessa geração. E aí foi assim, então e aí eu fui me aproximando, então hoje a gente tem, né, quer dizer, quando eu também, isso 2000 agora eu já nem sei, mas 2006, 2007, então foi essa primeira chegada, assim, minha em contato com essas políticas, e depois também como artista, numa segunda fase, já como artista educador, coordenador pedagógico dos programas vocacional PIA, né? Então, e aí foi um momento também que tive o prazer de conhecer o Musa ali na secretaria, que já atuava também na secretaria. Então, a secretaria hoje, ela tem, né, essa área de formação, ela foi se estruturando, né, o próprio Renato faz, acho que, parte dessa história também, e hoje ela tem essa complexidade de ter programas para diferentes faixas etárias e também com objetivos diversos, né? A gente talvez tem como base de estudo a EMIA, né, que é talvez historicamente, enfim, a mãe de todos esses projetos e programas, né? Então, a gente foi acompanhando essa evolução, né, da EMIA, da década de, aí acho que 80, né, 80 EMIA da década de 80, então, o programa vocacional que surge nos 2000 já, né? 2003, 2004. Isso, 2003, ou seja, muito tempo depois, mas um pouco inspirado, né, também pelo processo formativo da EMIA, mas já voltado para uma juventude a partir de 14 anos, né? E aí tem uma série de peculiaridades do vocacional, né? Que aí eu acho que é quase que um programa à parte, assim, se a gente fosse falar dele, assim, enquanto proposta pedagógica, né? Ele tem uma coisa muito singular, assim, inclusive estudado por pesquisadores, assim, vem de outras partes, né, do mundo, às vezes, estudar esse programa, como ele acontece, como ele chega nas periferias e tudo mais. E você tem o PIA para crianças, né, também o programa de iniciação artística para crianças, esse sim mais no guarda-chuva da EMIA, né, como uma das formas de expandir a ação da EMIA, que é mais localizada ali no Jabaquara, e o Jovem Monitor, que agora também já tem mais de 10 anos, né, desde o seu início. Então, acho que essas ações, elas são os eixos principais das ações de formação que estão no guarda-chuva do que hoje é a supervisão de formação artística, cultural da Secretaria, né? Mas você tem também os corpos estáveis, né? Você tem a orquestra experimental, você tem o Balé da Cidade, isso, e você tem o próprio CCJ como um equipamento voltado à juventude, né, para formação. E o da cidade de Tiradentes também, né? E o centro tem de formação... editais de oficinas, né, os editais de oficinas para todos os centros culturais, bibliotecas, casas de cultura também, né, que não está no nosso guarda-chuva, mas também é uma forma de formação da secretaria, né? Exato, as ações que acontecem também, as ações de mediação, né, que são promovidas pelo Departamento de Patrimônio Histórico. Então, tem essas também que são dos acervos, do Museu da Cidade e tudo mais, que atuam mais nessa, né, que vão dialogar mais com as escolas, né, nessa área de mediação, né, e de formação de público, também no contato com os acervos do município, né. Então, acho que tem essa complexidade aí, né, das políticas da Secretaria. Porque essa parte da juventude, né, naquela época ali que nasceu, porque acho que a gente pode pegar essa linha, né, tem o EMIA, vocacional, PIA, de um lado ali, né, e a entrada dos CELS na história, né, foi muito importante, na expansão dos CELS como equipamento, né, na periferia, porque as bibliotecas,
elas foram postas na periferia da cidade nos anos 40, né? Então a Penha era a periferia da cidade. Aí quando vem na época dos céus, você tem toda uma periferia que está para muito além da Penha, do Jabaquara, né? E aí é que o céu vai expandindo esse equipamento, esse espalhamento, vamos dizer assim. E acho que vem uma outra linha, que é a linha que nasce ali no VAI, Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Cidade de Tiradentes, e junto com o Centro Cultural da Juventude nasce o Jovem Monitor ali, né? Que essa segunda linha, aí que eu ouvi um pouco a Juliana, o que você pensa disso? Essa segunda linha ela é mais voltada não só para a educação, para a formação artística, vamos dizer assim, das pessoas, crianças ou jovens e tal, mas mais para uma formação técnica, profissional, de geração de renda, de inclusão profissional de jovens, não só na economia, não só no setor público, mas na própria economia da cultura de maneira expandida, né? Então, como que você olha para isso aí, onde que o Jovem Monitor se encaixa nesse cardápio? Legal. Entendi. Não, eu acho muito interessante, né, porque o programa ele surge ali em 2008, né, na verdade, como um protótipo, né, uma experiência, para ver como né, ele se desenvolveria no CCJ, aqui na Zona Norte. E aí, a partir disso, acho que começa com 30 jovens no máximo, e aí 2009, 2000 e, se eu não me engano, 2009, né, Mica, que sai, né, a lei, né, a lei, Isso, e depois o decreto logo em seguida, né? isso, E aí ele começa a regulamentar. ser expandido para alguns espaços da secretaria, e aí 2014, que foi quando eu entro, né, foi um marco justamente porque ele vai expandir para todos os espaços da secretaria, que envolve, né, centros culturais, teatros, casas de cultura, Biblioteca. bibliotecas, e inclusive o prédio da secretaria, né? Então a estrutura administrativa da Secretaria de Cultura, onde a gente tem as supervisões de formação, as supervisões de programação, supervisões, e aí as supervisões de bibliotecas, teatros, né, o Promac, etc. Então, o programa hoje ele envolve todas as regiões da cidade, né, as macro-regiões, em todos os equipamentos, inclusive a secretaria. Eu acho que o programa ele tem o objetivo de trazer uma experiência profissional para o jovem monitor na área da cultura. Então, é uma experiência profissional, não é um programa que vai profissionalizar o jovem, né? Ele vai ter essa experiência, então ele tem ali 6 horas, ele tem um comprimento semanal de 30 horas semanais, e 6 horas dedicadas exclusivamente para uma formação teórica, né? Uma formação onde a gente consegue trabalhar a cidadania, a gente consegue trabalhar as diversidades, né? Além disso, também a gente trabalha também alguns mecanismos de gestão, né? De gestão pública também. Então, o jovem ele aprende bastante, ele tem um leque assim diverso de aprendizagens, né? E na semana, as outras 24 horas, ele vai estar no espaço cultural numa formação ativa, né? Numa formação prática. E essa vivência ela é muito rica, né? Porque de uma forma ou de outra ela não ingessa o jovem, então ele não é um perfil de um estagiário, por exemplo, né? Você fez história, então você vai ajudar a gente aqui nessa parte, etc. Não. O jovem ele experimenta, ele entra com um perfil, né? O perfil do programa é um jovem que venha das periferias da cidade, dos bolsões da cidade, né? No centro da cidade a gente tem bolsões. Que ele tenha, né, de alguma forma ou de outra, alguma ligação com a cultura, mas também, se não tiver, ele também é muito bem-vindo, né, pro programa. E ao longo do tempo, então, ao longo do tempo, né, a gente vai vendo algumas mudanças, alterações, onde esse jovem vai se encaixando dentro da gestão, né, e ele tem essa experiência prática e formativa de abranger tudo que envolve, né, a gestão cultural, a produção cultural, e também essa parte, esse desenvolvimento artístico dele, né? Porque como a gente recebe diversos jovens que são artistas, então a gente também acaba promovendo ainda mais, né, esse lado e esse lado artístico que alguns jovens já trazem, né?
Então, acho que o jovem monitor ele não é específico, né? Ele é abrangente. Então, se você traz um jovem, ele gosta de atender o público, ou tem um outro jovem que gosta mais de estar aqui no nosso sistema interno, né? Onde a gente mexe, a gente tem o IBCIS, que é o sistema interno da secretaria, o SEI, né? Que também, então, o jovem também tem acesso, ele também auxilia nessas atividades. Ele pode estar mais ligado ao som, à luz, à produção direta com o artista, né? Então, o jovem ele tem uma experiência assim muito diversa, muito bacana. Achei muito interessante o como me pareceu, né, conforme vocês foram falando, que é um programa que visa a autoprodução cultural, né, que a gente rompe com aquela história do eixo de cultura é feita no centro e aí a gente precisa proporcionar a cultura na periferia. Então, a gente tem que levar o que está sendo produzido aqui no centro e vamos colocar na periferia e tá tudo bem. Não, é um fomento à produção cultural, autônoma, né, tipo, autêntica, genuína e geolocalizada também nesses espaços. Então, achei muito interessante isso, como a construção do programa envolvendo jovens não é só com uma finalidade profissionalizante, como não falando que isso é pequeno, mas tipo fomenta também que ele continue com a produção cultural e que ele continue produzindo localizadamente, né? E que a gente consiga começar uma inversão de ordem, de o que está sendo na periferia precisa ser trazido para o centro porque a gente está perdendo. Então, isso é muito rico, isso é muito massa, achei muito interessante essa abordagem. O que você está falando agora, Amanda, me lembrou, ontem a gente teve uma conversa, né, num observatório recém-criado ali na formação, né, para também acompanhar a evolução dos programas e tudo mais, da qual a Helena Abramo e o Aurélio Nascimento são servidores já de carreira ali da Secretaria, e a Isabel, né, Lagedo também faz parte. E aí a gente estava falando justamente um pouco falando sobre o jovem, como ele como ele dinamiza, na verdade, os equipamentos nos seus territórios, assim, né? Como a gente tem dados assim que fica muito evidente assim como o programa ele ajudou a diversificar o público, abrir o equipamento para um outro tipo de interação também com a comunidade do entorno e tudo mais. Então, a gente chama, né, de um programa de formação, mas quase que a gente pode entender assim como também uma formação de fora para dentro para a própria instituição, né, para a própria secretaria, onde, quer dizer, é bilateral esse aprendizado, né? A secretaria toda aprende muito com a ação cultural dos jovens, né? Então, acho que isso você tocou, e permanece fresca, né? A programação, a vida da secretaria permanece fresca, né? Um dos grandes problemas do serviço público no Brasil, né? Que ele acaba ficando engessado, né? A pessoa não consegue, como ele é separado do serviço privado, né? São duas economias paralelas, né? Você entra numa e depois você tem dificuldade de ir para outra e vice-versa, né? E o negócio do jovem monitor, ele consegue, exatamente isso que você falou, ele consegue permear, né, a secretaria, receber coisa de fora para dentro, manter, como que você falou, manter jovem, enfim, a secretaria, né, ela está sempre tendo novidade, inovação. Isso é uma coisa que vocês trabalham diretamente, tipo, sei lá, edital de inovação, propõe uma mudança no processo de contratação de artistas e ganhe uma moto, um rádio, um motorrádio. Não, assim, a gente, na verdade, no programa Jovem Monitor, a gente trabalha com uma formação, como eu disse anteriormente, né, ela é bem diversificada e a gente tenta potencializar aquilo que o jovem traz, né? Então, o Aurélio traz muito isso também, né? A política pública, ela é da secretaria, mas ela é voltada para as juventudes da cidade, né? Então, o nosso olhar é para as juventudes o que elas podem trazer para a gente de inovação, né? Que nem você disse, né, Musa? Então, trazer inovação, trazer um novo olhar, trazer essa potência da juventude, trazer o que a juventude está vendo ali no território dela, o que ela está vendo na sociedade como um todo e o que ela pode trazer e contribuir para o espaço, né? E aí eu acho que o Mika pode falar um pouco melhor, mas também tem uma proposta que é o PIAC, né, que a gente traz, né, com o desenvolvimento de um projeto
né? Como o jovem monitor ele pode ficar 24 meses no programa. Então, os 12 primeiros meses, ele tem uma formação que a gente chama de formação iniciada, e aí depois a gente tem o segundo ano, que seria a formação continuada. E nessa formação continuada, a partir da primeira, ele já começa a produzir um protótipo de projeto para o espaço, né? E aí, na formação continuada, ele vai aperfeiçoar essa ideia, né, essa proposta, em conjunto com o gestor sempre, né? E aí tem os impasses, né? Porque sempre nunca é tão assim fácil lidar com as juventudes e com as ideias. Imagina, E com super essa fácil. potência criativa e cultural. Tranquilo, zero problemas. Mas a gente vai trabalhando isso que é bom, né? Porque é isso mesmo, a intervenção do jovem, o olhar do jovem ali faz toda a diferença, inclusive nesse, a gente vai falar acho que um pouco mais disso, né? Mas esse momento da pandemia, né? Eu acho que os jovens monitores eles foram essenciais para a gente poder desenvolver as atividades de toda a estrutura assim de espaços culturais da secretaria, né? Mas Mica, acho que você pode falar um pouco mais aí do PIAC para eles também, né? Posso, claro. E também acho que como a gente agora entrou de cara, né, no assunto do jovem, também acho que também é legal a gente, me ocorreu aqui umas coisas que caracterizam, né, essa ação dentro da secretaria. Eu acho que na fala da Ju também isso veio, né, mas também essa ideia de que é isso, ele é um programa que ele, na lei que o criou, ele já tem esse recorte de perfil do público, né, que é atendido pelo programa, que são jovens de baixa renda, né? Então, quem faz essa seleção é a secretaria, então a gente vai buscar, né, essa juventude que está em condições mais vulneráveis, né? Então, onde você tem jovens que fazem parte de famílias onde a renda per capita é até meio salário mínimo, né? Então, preferencialmente é esse jovem que vai ser atendido, de 18 a 29 anos, né? Então, abrangendo essa faixa etária. E aí, quando a gente faz o credenciamento e, por fim, a convocação desses jovens, a gente também vai tentar fazer com que essa atuação do jovem, quer dizer, agora a gente está todo mundo online, já agora, né, 1 ano e meio quase, mas na atuação física dele, né, presencial dele, isso é feito, em geral, no território onde ele reside, próximo, ou na própria subprefeitura, ou alguma subprefeitura adjacente lá, né? E o que é muito importante dizer é que também essa ação ela acontece através de uma parceria, né? Um termo de colaboração com uma entidade parceira que, enfim, executa o programa. Dá o né? conteúdo, né? É isso? A gente tem uma entidade que ela faz a execução oferecendo a formação teórica e acompanhando a formação prática. Como a maior carga horária acontece nos equipamentos, a atuação dos gestores, né, na supervisão e no acompanhamento dos jovens, ela é fundamental, né, e, obviamente, da secretaria como um todo, em fazer também um acompanhamento e articular, né, teoria e prática, assim. Então, é um pouco também que a gente entra enquanto núcleo pedagógico, estratégico do programa, em a todo momento fazer essa atualização e dinamizar esse processo também, né? Mas é isso, a executora, que é hoje o CIES, né, que faz a execução do programa, vai ter uma atuação aí fundamental para essa condução toda do programa também, né? Aí, especificamente sobre o PIAC e também sobre um pouco novidade do programa, né? Então, desde 2019 para cá, a gente estendeu a formação do jovem, que inicialmente ficava centrada nesse primeiro percurso de 12 meses, até o limite que é dado pela lei, que é de até 24 meses. Então, o que a gente tem hoje é um jovem que entra como ingressante, como a Ju disse, elabora esse PIAC, que é um plano de intervenção artística cultural, a partir da experiência dele naquele equipamento de referência que ele entrou. Então, primeiro ele entra em contato com a rotina daquele equipamento, né, com as operações ali do cotidiano do equipamento, e faz a leitura dele daquilo, né, e depois propõe uma ação, alguma intervenção que vai se desenvolver principalmente no segundo ano dele. Então, a gente tem 150 jovens que entram a cada ano e que depois, num segundo ano, como continuistas, eles podem experimentar um tipo de intervenção que
que pode ser individual, mas também pode ser coletiva, construída contra os jovens também. Então, esse seria o PIAC. Ô, Mickey, você que é um estudioso de políticas públicas no mundo, isso tem paralelo em alguma outra cidade? Assim, você encontra coisas parecidas com esse tipo de iniciativa, assim, voltado para essa inclusão de ideias, né? Trazer, abrir a política pública para o jovem literalmente executar e propor e executar, né? Isso existe? Então, isso, pois é, O próprio VAI, né? agora, Não só o Jovem Monitor, mas tem o VAI também nessa linha, né? então, quando eu tive a oportunidade de refletir sobre, né, na secretaria a gente fica na pastelaria, assim, né, a gente está entregando Sei. pastel, assim. Eu consegui refletir sobre isso quando eu saí um pouco da secretaria e fui terminar a dissertação de mestrado e tal. Então, aí você pode parar, respirar, pensar, assim, melhor no que você estava fazendo ali também, né? Mas o que você está falando, Musa, na verdade, eu não encontrei paralelo de quase nenhum programa, assim, com tamanha semelhança, assim, né, com o que a gente faz aqui no município, exceto, né, a iniciativa, talvez, da EMIA, né, uma escola de iniciação artística para crianças, né, quer dizer, esse tipo de educação, que aí já dialoga mais com a educação curricular, a educação formal. Estruturada, né? Isso é uma categoria, por exemplo, das políticas de formação que você vai encontrar em vários outros países, né? Que seria essa formação artística e cultural que está associada ao eixo da escola, né? E que aí, eventualmente, vai, inclusive, seguir as etapas do ensino curricular. Então, você tem uma formação que vai acompanhar um pouco o ensino fundamental, o infantil, né? O fundamental e o ensino médio, que depois, sim, o ensino superior. Então, você teria esse eixo da formação, que aí é mais comum de você encontrar, e que a EMIA mais ou menos também faz parte, porque é isso, a EMIA também tem essa característica de ser uma escola, mas da cultura, né? Ela não está enquanto instituição, ela não pertence a um departamento da educação, né? Então, assim, o Jovem Monitor específico, eu também não... talvez o mais parecido, agora pensando no que a gente está agora... Porque agora efetivando com os planos de intervenção artística cultural, seria talvez uma ideia de residência, onde o jovem entra e intervém num local, né? Então, assim, programas de residência existem, né? Então, assim, o Jovem Monitor, o Vocacional, o PIA, por exemplo, no programa de iniciação artística, eu colocaria num guarda-chuva essas políticas, em geral, em outros países, né? Elas estão uma espécie de uma categoria de políticas de participação e criatividade. É um grande guarda-chuva, assim, né, que vão envolver políticas da cultura relacionada a ampliar a participação, né, e aí você pode ter participação tanto quanto consumo da cultura, ou quanto protagonismo mesmo, ou criatividade, desenvolvimento de criatividade. E aí você pode entender desde dos processos criativos até as indústrias criativas. E aí você também vai ter uma divisão no mundo dos que vão enfatizar mais um lado ou mais o outro, enfim, você vai observando isso como você olha para países como, por exemplo, na minha pesquisa eu olhei para a França, Espanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Índia, não me lembro os outros, mas foram 8 países que eu dei um giro, assim, para comparar, né? E aí já tem uma peculiaridade nesses países, que é assim, metade deles você tem um departamento com uma exclusividade da cultura, assim, um Ministério da Cultura ou coisa parecida, né? E a outra metade não, você tem países onde essas pastas são compartilhadas. Por exemplo, Espanha, Alemanha, Inglaterra, né? O Departamento da Cultura é compartilhado com outras pastas, trabalho, infância, família, turismo, então isso varia, né? O Brasil está justamente no momento onde transição, que a gente voltou de novo, né? Então a gente está no momento que está compartilhando, a gente é uma secretaria na pasta de turismo, né? No âmbito federal. Mas eu estou falando isso tudo porque, no final das contas, o Jovem Monitor, quando eu fiz essa pesquisa, ele estaria dentro, o Jovem Monitor, o Vocacional PIA, estariam dentro, talvez, de um guarda-chuva que é justamente políticas não formal não é a palavra, mas não estruturadas. Não curriculares ou não escolar, né?
elas têm essa característica. Eu não vou dizer que é não formal, porque eu considero as políticas são políticas, as políticas culturais são políticas de São formação, formais, né? são formais, tem, quer dizer, no sentido que você tem, embora você não tenha uma ideia de currículo, você tem um, por exemplo, o próprio Jovem Monitor, a gente tem um percurso formativo, assim, aquilo é tudo, tem um conteúdo, assim, programático, assim, quer dizer, aquilo só não é reconhecido pelo MEC, mas você tem uma formação ali, você tem todo um percurso, né? E eu também acreditando, é uma formação um pouco mais fluida, né? Um pouco mais laboral, não é uma formação engessada, né? Acho que é uma coisa da escola, Empírica, né? né? Tipo, é mais empírica, é mais simbólica, é a cara da cultura, né? A cultura ela não vai querer te prender, ela quer realmente que você explore aquilo que está dentro de você. Então, o nosso objetivo no programa é realmente potencializar o que está interno de criativo e de inovador dentro do jovem para as políticas públicas da própria secretaria. E isso, evidentemente, vai acabar impactando na cidade, né, em todos os munícipes. Sim. Então, essa ideia, e também trazendo um pouquinho que o Mika traz, né, esse olhar mais global, né, mais macro, né, das políticas públicas para as juventudes, né, no mundo, mas o Jovem Monitor Cultural, a partir de uma pesquisa também do professor Alexandre Piero, é uma política pública que ela é inovadora mesmo, assim, no sentido, pelo menos na América Latina, é única, assim, né? E, inclusive, a gente, recentemente, mês passado, né, o Rio de Janeiro trouxe, a partir das experiências do programa Jovem Monitor Cultural, também está introduzindo um novo programa para o Rio, para a juventude do Rio de Janeiro, mais trazendo Legal. essa vertente, realmente essa experiência que a gente trouxe do programa, né? Então, a Secretaria da Cultura de lá também está promovendo, claro que alguns outros moldes, pensando na estrutura do que é o Rio, né? Não é a mesma característica de São Paulo especificamente, mas a ideia, né? O conceito e essa possibilidade de introduzir o jovem na economia da cultura, isso está muito, muito presente, né? Também na política pública que eles vão começar a construir, inclusive. Então, acho que é bem legal essa reverberação que o programa, né, com o passar dos anos, ele vai trazendo e vai potencializando aí pelos outros estados, inclusive. Tem algumas mudanças, né, mas essencialmente tem essa estrutura de oferecer uma bolsa, né, uma bolsa auxílio para o jovem, e mais alguns auxílios, né, como transporte e tudo mais, e também esse processo de formação prática, esse mix tem, assim, né, e também, então, esses eixos que configuram o Jovem Monitor estão presentes lá também, lá se chama, acho que Jovem Aprendiz, né, Jovem Aprendiz Cultural, Jovem Aprendiz. então, e lá aí você tem uma diferença na faixa etária, que acho que é 18 a 24 anos, né, que vai ser introduzida e tal, mas tem essa... Hoje os jovens, eles têm como benefícios, né, eles recebem uma bolsa, auxílio mensal, o vale transporte, né, que tem que ter garantido, o auxílio alimentação, e agora, né, devido à pandemia, então a gente também está incluindo mais uma rubrica que é auxílio atividade remota, né, a questão dos acessos, e quando a gente está falando de um programa que ele é especificamente voltado para a periferia, para o público da juventude periférica, a importância da gente pensar nos acessos, né, que também foi um dos desafios que a gente apresentou e que a gente ainda tem, né, um dos maiores desafios que a gente tem é a questão da internet, a questão de você ter um computador ou um equipamento que te proporciona realizar as atividades, não só as formações que a gente tem às segundas-feiras, mas também auxiliar nos espaços culturais. Então, a gente tem esse desafio que a gente está trabalhando também, e que aí a gente traz, né? Isso não vai acabar agora, né? Então, eu acho que essa pandemia ela só trouxe deixou mais evidente as desigualdades que a gente tem, e a cidade de São Paulo também traz, infelizmente, assim como todo o conjunto do país, mas a cultura está aqui, né? Ela está aqui, pouquinho, né? Eu e o Mika, a gente conversa bastante sobre isso, a gente é uma sementinha ali, pouquinho, parece que mas a gente está transformando a vida de 300 jovens, né? Hoje a gente está atendendo 300 jovens que contribuem para a cidade inteira, né? Sim. E pensando, queria perguntar um pouquinho para vocês exatamente sobre essa questão da pandemia. Acho que a gente, né, que trabalha com cultura, sentiu um impacto violento, assim, ao longo de 2020, e aí em 2021 veio, a gente achou que ia melhorar, e
Até agora a gente está esperando. Então, queria saber de vocês como que foi fazer essa adaptação, porque já é muito difícil, né, incorporar os impactos que a pandemia teve trabalhando direto com a cultura. Agora, trabalhando com educação com cultura, eu acho que tem uma complexidade aprofundada aí, é pegar uma intersecção de impacto muito grande. Queria ouvir de vocês como que foi esse processo de adaptação, como que foi manter o engajamento desses jovens, sem saber direito para onde os equipamentos estavam indo e como iam se configurar a partir disso. Como Sim. foram esses desafios que por me parecem exemplo, sim, desculpa, acho que eu te cortei. Eu entrei na secretaria, como eu disse, como jovem monitora, né, em 2014, e aí continuei nela como produtora cultural no Centro Cultural Olido. Depois fui para o Centro de Referência da Dança, e eu entro agora na coordenação do programa Jovem Monitor agora no início deste ano. Então, a minha experiência, né, que acho também que é uma experiência que a gente sentiu o impacto da pandemia para a cultura ali, quando eu estava na ponta, ali no espaço cultural, né, no Centro de Referência da Dança, assim, é um susto, né? Tipo, como todo mundo passou e você ter que se adaptar de uma hora para outra. A gente está falando de uma estrutura administrativa que a gente sabe que é um outro tipo de funcionamento, onde a gente tem que ser guiado pela lei e só por ela, né? Então a burocracia se torna não é negativa, mas é um fator que acaba implicando, né, nas decisões e de como proceder. Então, acho que ali, para mim, ali na ponta, em março de 2020, foi um impacto muito grande até a gente conseguir entender, conseguir falar com os coletivos, com os artistas, né, e etc. Demorou aí pelo menos uns 15 dias, 20 dias, até a gente entender para onde que a gente ia, né? Então, acho que essa experiência que eu tive ali naquele começo, ela foi bem negativa, assim, sabe? Mas depois a gente foi conseguindo trabalhar, foi conseguindo entender, os grupos também começando a entender, né, essa realidade, todo mundo começou a trabalhar em conjunto. E eu acho que pra gente que é da cultura é muito flui, né? A gente consegue fluir, a gente consegue a partir do coletivo construir novas ideias, novas possibilidades. Mas eu acho que nesse sentido do programa especificamente, o Mika vai conseguir falar muito melhor os desafios que foram que a gente pegou. Estou agora experimentando aqui, mas eu venho já num lugar onde já está mais estruturado, né? Onde já dá para a gente caminhar muito mais tranquilo a partir do trabalho que o Mika e a equipe que estava anteriormente construíram. Estou pensando aqui, né? Fazer cultura sem acumular as Sem pessoas, contato, né? Sem aglomeração, né? sem aglomerar, cultura sem aglomeração, tipo, é uma coisa nova. Cultura assim, e aglomeração pura, né? Foi um dos do primeiro programa que a gente fez. muvucar, Tem que aglomerar. A gente falou isso, né? Como é que a não gente sai faz, faísca, né? não sai. É gente aglomerando no palco para apresentar para gente aglomerando na plateia, não tem jeito. Enfim, né? A gente tem que ser muito criativo nessas horas. Assim. E os jovens monitores ajudaram mais muito, né? ainda, Lá na ponta, no começo da pandemia, né? Com ideias e intervenções. Com certeza. Mas é isso, né? A gente partiu para essa realidade das atividades remotas, né? Da formação remota também, né? E até as tecnologias, assim, né? Então, os jovens também dialogando com as tecnologias disponíveis, com celulares e tudo mais, e a gente tentando adequar isso às programações, aos trabalhos de comunicação, né? Isso não é uma coisa resolvida, assim, né? Quer dizer, a gente está até hoje ajeitando, né? E adaptando, assim, mas aquilo foi uma coisa que era imposta, né? Então, a gente, logo que aconteceu, a gente fez uma adequação, que inclusive envolveu isso, né? A gente conseguir introduzir um auxílio atividade remota para os jovens poderem desenvolver essas atividades em suas casas, assim, sem sair de casa, né? Então, a gente suspendeu imediatamente também as atividades presenciais, né? Para fazer isso, e aí começou a traçar estratégias, CIEDs também, em tanto transportar, né, os conteúdos, os requisitos ali também mínimos da formação teórica para as plataformas, né? Então, nesse sentido, foi desenvolvida uma plataforma específica para as formações teóricas, também com alguns recursos de formação síncronas e também assíncronas, né, de interações também dos jovens com os conteúdos, com convidados também, por um lado, e a formação prática foi o mais desafiador, porque aí os jovens os gestores também, né, tiveram que elaborar outras estratégias para que os jovens desenvolvessem remotamente, né?
Então, até hoje, a gente está montando esse quebra-cabeça, assim, né? Mas tá rolando, assim, né? Algumas coisas deram muito certo. A gente teve uma amostra agora, por exemplo, dos jovens, das ações que eles têm desenvolvidos, têm se desenvolvido remotamente, e foi bem surpreendente, assim. O link essa amostra está num link, assim, no YouTube, numa coisa assim? Não, a gente fez ela interna, né? Foi só para os gestores, uma amostra interna com os gestores e com os jovens, mas no site do programa, no Facebook, no Instagram, vocês conseguem entrar e ver a diversidade de projetos incríveis que os jovens conseguiram proporcionar para os espaços mesmo na pandemia, né? Então, achei que foi um desafio, mas que ele foi conduzido aí também muito bem, assim, depois que passou o período, né? O boom ali, depois conseguir estruturar. Até porque, assim, né, Mica, tem uma questão de realmente da entidade parceira, porque ela que está mais à frente da execução do programa, ela é conjunta, né, essa execução, essa gestão, mas é ela que teve que ir atrás de uma plataforma para os jovens poderem continuar com a formação formação teórica, né? Então a gente teve que adaptar tudo para o universo online e EAD. Então, isso também foi um outro ponto que eu observo que foi bem complexo, né? E também tem um aspecto que, na verdade, quando teve o decreto da quarentena, né, em março, 17 de março de 2020, eu acho que foi, que o prefeito, enfim, baixou o decreto ali da quarentena e tudo mais, a gente estava lançando um edital de seleção para os jovens, a gente tinha acabado de formatar um edital onde a gente ia ter dinâmicas de grupo, ia ter as entrevistas presenciais, e teve que rapidamente adaptar para uma seleção remota. Então, na verdade, a primeira adaptação que a gente teve que fazer imediata foi fazer um processo seletivo para 1.200 jovens, né, que foi mais ou menos o número de inscritos, nessa situação de online. Assim. A gente conseguiu superar isso, teve um credenciamento que chegou a mais ou menos 700 jovens, da onde saíram esses 300 que estão atuando agora, né? E vão sair mais outros 150 agora nessa próxima edição, porque o credenciamento foi pensado já porque eles para são valer 2 anos. credenciados e vão a cada chamamento você chama daquela mesma lista, meio que aquilo é mais um ranking e para quem vem é chamado primeiro, mas por aí, né? Aí a gente chama o suplente, né? Isso. E aí é que esse edital a gente fez ele pensando bienal, assim, já para poder aproveitar ele pelo menos 2 anos, a não ser que tivesse algum interesse da administração, um novo chamamento, né? E agora esse ano a gente está, agora na verdade ano que vem, né, a gente vai preparar então um novo chamamento, e aí a gente já está se preparando para um semipresencial. Então isso também é uma coisa, assim, né? A gente está saindo dessa experiência já um pouco olhando uma luz no fim do túnel, acho que a gente pode falar agora, assim, né, que a gente tem uma luz no fim do túnel, em fazer essa adaptação para já um pouco integrando a experiência do EAD. Então, na nossa avaliação primeira é que a experiência do jovem também, em acessar conteúdos EAD e esse tipo de interação, a gente vai tentar manter ela como uma formação híbrida, porque a gente considera que isso também é uma forma dele se formar num tipo de interação que pode ajudar ele também no mundo que agora é a realidade, né, gente? Exato. Hoje vocês, o Jovem Monitor, as 2 perguntas em uma. Ele está em quantos e quais equipamentos da cidade e como é a relação com os gestores do equipamento, né? Que eu sei que isso sempre foi, desde o início, um desafio, né? Como que, onde estamos e como chegamos? Bom, a gente está com, hoje, o programa ele abrange 112 espaços, né, culturais no total, aí como eu disse no início, né, incluindo a secretaria e todos os departamentos, etc. E também 302 jovens foram convocados nesta última edição, mas agora com números exatos a gente está com 294 jovens atuando, né? Então teve um pequeno número de jovens que saíram, e eles saem também por questões diversas, né? Às vezes conseguem um novo trabalho, ou também quis ser desligado mesmo. A gente só teve um desligamento até agora, que realmente foi uma necessidade que a gente teve que desligar, né? Mas normalmente o jovem ele vai porque ele consegue encontrar outros rumos. Ele não sai do programa por evasão, etc. Né? Teve um caso que a gente teve que realmente desligar, mas foi específico. E é isso, né? Então a gente consegue manter até o final ali mais de 90% dos jovens no programa. Né?
E a questão dos gestores É. é um ponto que a gente, né, Mica, a gente está trabalhando, eu acho que sempre foi, desde quando eu fui jovem monitora, gente, sempre foi uma questão, assim, né? A relação entre... São muitos atores envolvidos, né, nesse programa. Porque você tem os gestores, você tem o jovem, e o jovem meio com a potência, né? Eu também, né? Em 2014, né? Eu também era jovem que, né, queria colocar a mão na... Agora você tá do outro lado, você vê, né? Nossa, eu deveria ter pegado mais leve e tal. Mas aí você vê, né? A lei do karma ali, ela opera direitinho. Você tem os jovens, você tem os gestores, você tem as secretarias, você tem os CIEDs, você tem os agentes de formação. Então, você tem um conjunto de pessoas que, às vezes, realmente vai ter que gerar conflito. Não tem como não falar, não é perfeito, não. Geram conflitos, sim. E é uma coisa que a gente tem ali, a gente tem trabalhando. A gente tem trabalhado muito no diálogo, muito na comunicação, muito trazer para... Então, tem um conflito, vamos conversar, vamos trazer os gestores, vamos trazer os jovens. E a gente tem visto que é muito pequeno, assim, por mês, assim, conflitos mesmo, que a gente tenha 1, 2 casos, né, que a gente vai mediando, a gente vai conversando, até porque tem jovens também que vêm em situações, assim, um pouco mais complexas, delicadas, que exigem um pouco mais de tempo, de atenção da gente, né, por parte do agente de formação e da secretaria, e às vezes o gestor também, ele está numa demanda ali, porque infelizmente também a gente tem um problema, e eu acho que eu posso falar aqui porque é verdade, a gente tem um problema de pessoal lá nos espaços culturais que é muito, 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 muito delicado também, e aí o gestor também não tem tempo de estar acompanhando aquele jovem diretamente, né? Então essa interlocução entre o agente de formação e entre a gente também, junto com o jovem, é muito importante para a gente deixar essa relação um pouco mais leve, né, mais dinâmica. O gestor também entendeu o programa, né? Tem gestores que entram que são novos, então às vezes eles não compreendem muito bem qual que é o papel do jovem. O jovem não é um servidor público, ele não é também não é um estagiário, ele está ali no meio termo e ele tem uma outra lógica de contrato, né? Então a gente orienta os gestores, mas assim, é um desafio. E a gente está construindo, né, Mica, inclusive, estruturando, né, um conselho, porque eu acho que, assim, a gente começou a conversar, a gente tem um GT, né, que é o GT do programa, que é formado por gestores, e a gente também tem o Articula, que é um movimento dos jovens monitores. Então, a gente tem conversado e dialogado com esses dois grupos, e a gente vê cada vez mais a necessidade realmente de um conselho do programa estruturado, porque, como a gente está falando dessa diversidade imensa de pessoas para manter a política, então é essencial que tenha um conselho para deliberar sobre alguns assuntos que às vezes a gente vê que foge, assim, né? Não dá para a gente pegar para a gente, teria que ser discutido para também trazer um alinhamento, né? Uma direção também para alguns assuntos que às vezes são simples, mas que parece que viram um turbulhão. Se tivesse uma regrinha ali explicando como funciona, a gente evitaria alguns probleminhas, assim, tá? Muito bem, a gente está aqui chegando ao nosso... Já passamos, né, do nosso horário padrão aqui. Conversa vai longe, né, quando está boa. Mas, puxa, dava para conversar aqui mais umas 2 horas sobre isso, mas temos que ter dó da paciência dos nossos espectadores. Cuidar da família também. Cuidar da família, dar jantar, né, Mica? Mas, enfim, queria agradecer muito aí vocês, a Juliana, a Mica, pelo papo aí. Eu acho que é um programa muito legal aí, que eu torço para que expanda. Que legal que já está no Rio de Janeiro ali, já estão começando a fazer parecido. É uma coisa que eu acho que é muito interessante para o desenvolvimento da política pública de cultura das cidades. Então, assim, é uma coisa que acho que toda cidade do interior aí de São Paulo poderia criar o seu próprio programinha nos mesmos moldes ali, porque dá esse respiro para a própria secretaria ou diretoria. Às vezes é uma diretoria de cultura, ou está ligada a outra, né, como estava o Mica falando, educação e cultura, turismo e cultura. Às vezes não aparece cultura no nome, mas está lá dentro, né? Turismo, educação e eventos. Está a cultura lá dentro. E aí, não é caro, é um programa que ele é relativamente barato, por o impacto que ele tem no desenvolvimento
da própria cultura da cidade, né? Os jovens começam a crescer, a se meter, a secretaria cresce. Eu acho um negócio Inclusive, só muito... um ponto, Musa, que é legal trazer, que é esse pós, né? Esses jovens que eles terminam o programa e essa inserção deles no mercado cultural. Vocês Claro têm que pelos medido índices que isso? nós temos. A gente vai trabalhar muito mais nisso, né? Esse ano uma das metas, né? Trabalhar com uma pesquisa de egressos mais interessante, assim, muito mais focada, né? Contratando empresas, etc. Mas é interessante a gente ver que, pelas análises que nós já temos, né, pelos dados que nós temos, pelo observatório, a gente já observa que pelo menos 25% desses jovens eles acessam o universo da cultura, seja no primeiro, no segundo, no terceiro setor, né? Então, isso é muito gratificante para a gente. Inclusive, né, o Pedro Granato, né, hoje ele é o supervisor, o diretor-geral da Supervisão de Formação, que está também em contato, né, com o Rio e com a coordenação do Rio sobre essa nova proposta de política pública, até para a gente, né, explicar como que funciona. Ele também está trazendo essa ideia, né, da gente reforçar essa ideia do jovem experimentando a política pública cultural, né? Então a gente não está nessa ideia assim muito empreendedora, não. A ideia do programa ela é muito distante disso, né? Então, além disso, né, isso que eu ia falar, eu acho que eu confundi um pouco, mas eu ia trazer que a gente tem hoje uma secretária adjunta, né, que é a Ingrid Soares, que ela é ex-jovem monitora cultural também, e na própria estrutura da secretaria, a gente tem diversos ex-jovens monitores, assim como eu, que estão ali. Então, é um programa que ele forma para a cultura, apesar de não ter o certificado do MEC, ele forma esse jovem para qualquer ambiente da cultura, né? Inclusive para o Rio da Hilst, né? Então, é um jovem que, se vocês pegarem... Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal, enfim, tudo, né? Então, acho que é muito bom que esse trabalho que essa política pública está conseguindo proporcionar, né, para a nossa cidade. Que legal. Nossa. É isso, então. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, muito interessante. Pode falar, Mica, por favor. Não, na verdade, é agradecer, assim, o espaço, né, porque a gente compartilhar também é uma chance da gente repensar, né, o que a gente, mais uma vez, assim, também trocar com vocês, né. Muito obrigado ao Hilda Hilst, né, a instituição, eu não sei se é fundação, instituição, organização agora. Instituto, pronto. E a Casa do Sol, vocês estão na Casa do Sol, não? Casa de Sol? Não, a gente está nas próprias casas mesmo. Estamos em prisão domiciliar, né? Cada um... Sei como é que é. Eu na minha, o cela. E aproveitar para fazer um agradecimento, né? A gente está aqui um pouco falando do programa, a equipe toda, né, que faz o programa acontecer, os gestores todos muito comprometidos, né, da secretaria com essa ação, os agentes de formação, né, que trabalham junto aos CIETs também, as suas equipes de coordenação pedagógica, tal, que atuam lá também. E deixar esse recado, né, aproveitar aqui para fazer um merchan do programa para os jovens, né, se tiver algum jovem nos assistindo aí, saber que agora a gente, ano que vem, lança esse novo edital, ficarem atentos, né, a esse edital, se interessarem pelo programa, participar junto com a gente aí na construção dele, né. Então, obrigado novamente, Musa, Amanda, né, a Ju. Obrigado. Obrigada, gente. Para mim também foi um prazer estar aqui hoje. Estamos à disposição, espero que a gente também possa construir futuramente algumas parcerias, né? Depois que a gente sair desse universo aqui que está complicado, mas que a gente possa integrar as nossas programações e trazer os jovens também para os projetos e propostas que o Hilda traz, né? Que eu acho que são excelentes. E eu acho que é isso só. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. A gente que agradece imensamente, é super importante, né? Reforçar que cultura não pode ser, precisa ser política pública, precisa ser uma agenda de Estado, precisa ser uma preocupação estrutural, e eu adorei as puxadas de orelha que a gente deu na educação, porque falta muito, tem muita coisa na educação que não é prevista na BNCC e a gente precisa olhar para elas com responsabilidade, a gente precisa validar elas dentro do processo formativo dos sujeitos e da sociedade como um todo. A educação vai muito além da escola, e acho que esse é uma tecla que a gente bate e vai continuar batendo muito forte nesse programa, que a educação não cabe só dentro do espaço escolar, ela vai muito além, e a gente precisa ter uma preocupação
e principalmente com a formação adulta, né? Que é algo que a gente sabe que acaba escapando da agenda básica. Então, muito feliz de conhecer mais o programa, muito feliz de conhecer a atuação de vocês. Eu estou, assim, hipnotizada com tudo que vocês trouxeram. Queria agradecer imensamente pela disponibilidade, pela abertura. Agradecer ao Musa por mais um programa. Fazia tempo que a gente não se via, não é mesmo? Aqui neste espaço. E agradecer a todo mundo que está acompanhando com a gente. Compartilhem com quem vocês acham que faz sentido, compartilhem para que mais jovens possam participar também. E é isso. Até o próximo programa.